Bem-vindo a mais um Casaia Cast, o seu podcast sobre odontologia digital. Eu sou Marcos Casaia. Eu sou Kendi Takigami. E hoje estamos aqui para falar de um tema bem bacana, que é o que, Kendi? Impressão 3D. Impressão 3D. A última vez que a gente falou sobre isso, acho que a gente falou uma vez só, Kendi. Já faz um bom tempo, né? E aí muita gente tem dúvida. Quando entra pro digital, fala, poxa vida, eu queria entrar pro digital, mas não queria gastar muito. Será que eu consigo resolver minha vida se eu comprar uma impressora 3D, Kendi? Consegue? Muita coisa, né? Muita coisa faz. Então vamos falar tudo aí que a gente sabe e o que a gente não sabe ainda, né? Então assim, Kendi, uma vez que eu resolvi ir lá, falei, puxa vida, cara, beleza, eu quero agilizar. Qual a vantagem de ter uma impressora 3D no teu consultório, no teu laboratório? Acho que é a entrega, né? Você consegue entregar um dente ali, um provisório, por exemplo, mais rápido para o cliente, você tendo a impressora no seu consultório. Acho que essa é uma grande vantagem. É bom entender o seguinte, ó, assim, é claro que hoje ainda você não consegue fazer um tratamento definitivo, por exemplo, uma coroa de porcelana em impressão 3D, apesar de que no futuro próximo isso vai acontecer, né? Porém, o que acontece, ó? Um dos objetivos hoje, a gente utilizando a odontologia digital, é diminuir logística, né? Isso, o envio e a entrega. Então pensa comigo, hoje, se você faz um escaneamento da boca de um paciente, você já não precisa enviar esse modelo para o protético. Já diminuiu logística. Já ganhou tempo. Já ganhou tempo, muito tempo. E aí o que acontece? Quando chega no laboratório, ele vai executar o projeto, e esse projeto é devolvido para você. Se você tiver uma impressora 3D aí, você pode imprimir modelo, imprimir mocap, imprimir um dente, uma coroa provisória, né? Ou existe hoje resinas muito boas para ir na boca do paciente, com carga de porcelana, que você consegue colocar até que chegue o quê? O dente de porcelana definitivo, mas o paciente já não fica sem dente. Então vale a pena. Ah, mas eu vou ter que aprender impressão 3D. É difícil impressão 3D? Não. Uma vez calibrada a resina, não vai precisar mexer de novo. É tranquilo, né? Assim, geralmente você não fica trabalhando com muito tipo de resina, né? 2, 3 tipos, né? Você vai um para dente, outro para guias cirúrgicos, por exemplo, e outro para modelos. Basicamente é isso. Então uma vez você pegou a mão, calibrou tua impressora para isso, puxa vida, é tranquilo. Existe, né, os softwares de fatiamento, os softwares lá para você preparar o modelo, né? Fala aí um software que a gente usa, é o Chitubox. Acho que é o mais usado, né? Mas Chitubox, e se você tiver que preparar algum modelo, algum software livre, o Mesh Mixer aí, pode te ajudar. Então assim, tranquilo, assim, né? Uma vez que você aprendeu, não é nada difícil. Então agiliza muito, vale a pena. Só que é importante também falar o seguinte, né? Porque quando a gente está falando de impressão 3D, provavelmente assim, você opta, você comprou um scanner e comprou uma impressão 3D. Tem muita gente que faz isso. E aí o que acontece? Você fala, puxa, eu vou comprar uma impressora 3D, vou procurar preço. Mas vamos explicar um pouco para você entender como é que você escolhe uma boa impressora 3D com custo-benefício bom. Sim. Porque assim, o que você tem que observar, Kendi, quando você vai comprar uma impressora 3D? Acho que a primeira coisa que vai diferenciar uma da outra impressora vai ser o tempo de impressão, né? O quanto ela imprime de altura, né? Na impressora de resina, o que vai mudar mais assim é o tempo de altura de que ela imprime por hora. Né? Tipo, isso, milímetros por hora, né? Por hora. A Anycubic eu acho que é 20, né? A Photon S é em torno de 20, já as outras 4K em torno de 80. Olha aí, ó. Isso já aumenta o sempre quando você for, se você falar, poxa, essa impressora é mais barata. Então assim, primeiro, existe a impressora de LCD, impressora 4K, né? LCD 4K, impressora que e tudo isso é mais definição, menos definição, né? Então o que acontece? Basicamente, assim, quando você for comprar uma impressora para fazer esse tipo de serviço, tem que ser uma impressora DLP. Né, uma impressora que ela não é de deposição, ela é via foto, né? Então assim, ela vai polimerizando as camadas, tá? E não interpondo a camada endurecida, então não pode ser de filamento, beleza? A gente tem ali uma impressora de filamento que é para fazer modelos básicos de radiologia. Agora, quando você quer fazer algum trabalho, tem que ser uma impressora DLP. Então essas impressoras, você vai colocar resina líquida no suporte e ela vai soltando, né, a luz por camada e vai polimerizando. Bom, uma vez que você está pesquisando essa impressora, aí você vai ver vários preços. Impressora de R$2.000, impressora de 3.000, 6.000, 10.000. Ué, tem diferença? Tem diferença.
Então, hoje, pela nossa experiência aqui trabalhando, o melhor custo-benefício que a gente encontrou, quando eu falo custo-benefício, é um valor com um tempo legal de impressão rápido, né? E qualidade de impressão. E um preço, né, justo. A gente achou uma 4K, a gente usa aqui uma da Photon, né, Frozen, né? É a Sony, excelente. Eu tô aqui, não ganhamos nada, tô falando com nossa experiência aqui, cara. Né? A gente também tem uma Anycubic Photon, só que foi a primeira que eu comprei. É lógico, a primeira, você tá gastando os tufos para montar aí todos os equipamentos, e aí a gente procura uma impressora mais barata. Aí beleza, imprime, mas demora. Quando você vai falar que 20 milímetros por hora, quer dizer que um objeto aí de 60 são 3 horas de impressão. Né? Então demora. Agora, quando você pega uma 4K aí, por exemplo, essa daqui, a Frozen, quer dizer, puxa vida, 80 milímetros por hora. Ou seja, é 4 vezes mais o tempo de impressão. Isso faz diferença, porque impressão 3D não é uma coisa tão rápida que nem a fresagem. Né? Por exemplo, fresar, a gente fresa uma porcelana ou uma coroa de resina 10, 8 minutos. Né? Você não vai ter esse tipo de rapidez se você comprar uma impressão 3D, uma impressora 3D. Porém, é possível você, por exemplo, vir de manhã e entregar um provisório à tarde para o teu paciente. Pô, já ajuda, né? Então é muito melhor que você esperar uma semana para chegar ao serviço. Então pensa nisso. Acho que impressão 3D uma 4K aí não precisa ser grande, besteira, né? O que a gente fala assim, né? Não fica querendo pegar com suporte de resina muito grande, não usa, cara, porque os serviços que a gente tem são serviços pequenos, você não vai fazer muita quantidade, a não ser que você resolva trabalhar com alinhadores, onde faz sentido ter uma bandeja maior, porque você vai pôr vários, você vai pôr vários modelos para imprimir de uma vez. Sim. Mas se não for o caso mais de prótese, não faz muito sentido isso, não precisa investir. Né? Compra a menorzinha, vai dar certo, né? O tamanho da bandeja da Frozen, ela imprime de modelo 8 modelos, né? Se for contar. Hoje é muito, né, cara? Aí se for de dente, dente cabe acho que uns 20 dentes, 30 dentes. Então tranquilo, dá pra você imprimir aí, ó, mocap, os dentes individuais, dentes para provisórios, pô, e fica muito bom. E falar que a impressão 4K, a qualidade é muito boa, né? É muito boa, isso é bem legal você começar a ver. Bom, uma vez que você lá, então, poxa, então como é que então vale a pena? Eu vou lá, eu vou preparar meu dente, eu escaneio. Ah, mas eu não tenho scanner. Contrato o ScanServe, a gente já conversou sobre isso, mas vamos pensar como você pode diminuir o tempo de entrega do serviço para o teu paciente, mesmo que seja com provisórios. Porque para uma reabilitação você vai ter que fazer a parte de provisórios, né? E o provisório bem feito, o paciente já sai satisfeito. Ele dá um tempo para respirar até você receber as porcelanas do seu laboratório. Então, mesmo que você hoje tenha um laboratório, poxa, a impressão 3D é aquela fase de teste. Você vai lá, você imprime os provisórios, você imprime os mockups, né? As provas individuais, vale muito a pena você ter essa fase. Eu acho que hoje vai fazer parte. Então, Kendi, hoje aqui, o que a gente mais faz, usa impressora 3D diariamente aqui? O que você usa muito? Muito para modelos, né? Provas das coroas individual e para mockup, né? Acho que esses são os que a gente mais usa, e também nas facetas para fazer a prova individual. Bom, esses são os que a gente mais tem usado hoje. Aí você fala, poxa, mas e placa meio relaxante? Dá para fazer na impressora 3D? Dá para fazer. Já melhorou bastante. Assim, é importante dizer que a gente comprou no começo a foto, né, a pretinha, né, que é a primeira. Isso há 3 anos atrás. Em 3 anos evoluiu muito a parte de impressão. E as resinas também, né? A resina também. Há 3 anos atrás não tinha uma resina com carga de porcelana. Hoje já existe. As para placa meio relaxante também, né, já tem. A gente tinha muito problema no início, né, com placas que fraturavam. Por exemplo, assim, a gente imprimia uma placa, deixava cair no chão, quebrava. A gente começou a fresar. Aliás, até hoje a gente fresa. Né? Então a gente ficou com medo de imprimir as placas, porque a gente teve esses problemas. Mas a gente vai ter que testar agora aí para ver, porque com a 4K a qualidade, eu acho que o ajuste da placa é muito menor, né? Acho que vale muito a pena. Preço de resina, Kendi, o que você acha aí? Então o preço de resina varia de 250, né? É por litro, né? Até R$700. Até 700. Aí depende da qualidade de resina e para cada impressora, né? Se for impressora de LCD,
as resinas são mais baratas, agora as impressoras tipo a Micraft, né, que eu esqueci, o tipo dela é diferente, né? Ela já é mais cara esse tipo de resina para ela. A gente tem a Micraft, geralmente o litro da Micraft custa 700 reais. É caro. A impressora é excelente. É para né? modelo também, mas muda um pouquinho. Mas é caro. E assim, cara, de verdade, hoje assim, eu sei que tem, né, os estudos que falam sobre, né, a fidelidade da impressão, da distorção, mas puxa, uma 4K hoje não deixa nada a desejar. Isso aí você vai pagar em torno aí de R$6.000 uma impressora de excelente qualidade. Vale muito a pena, né? Sim. Acho que assim, se você for pensar bem, o dinheiro que você vai gastar aí com Sedex ida e volta ali, que mais? Assim, tempo, né? E outra, a qualidade das coisas que você faz vale muito a pena. Então, assim, eu acho que o fato de você utilizar ela para diminuir seu tempo de entrega, né, mesmo que seja para uma fase provisória, vale muito a pena, né? Acho que não tem dúvida. Porque, quando a gente fala assim de impressora, hoje está tendo muitas empresas que estão locando as impressoras já com resina e já com suporte. Impressora 3D dá muito problema? Dá assim, no começo, até entender o que ela tem alguns parâmetros, né? Não é só, tipo, você está imprimindo hoje, tudo bem, hoje agora está entrando no verão, beleza, está imprimindo legal, a viscosidade da resina vai influenciar bastante, ainda mais aqui na nossa região, né? Que quando a impressão 3D, vocês têm que entender o seguinte, ó, por que impressão 3D é uma coisa mais suscetível assim, a erros do que uma fresadora. Né? Uma fresadora já está consolidado. Quantos anos tem uma fresadora? Né? Então, assim, você pega o bloco, a temperatura ambiente não vai mudar nada. Agora a impressora vai. Ela vai influenciar. Ou seja, né? Então, se está mais quente ou mais frio, a viscosidade muda daquela, né? Do jeito que você armazena aquela resina. Se agita antes de usar, se não agita. Exato. Então tudo isso influencia. Então é mais suscetível a problemas a impressão 3D do que uma fresagem. Mais uma vez, entendendo os parâmetros básicos, eu acho que mesmo depois dando um problema, você consegue solucionar. Você consegue entender o porquê deu o problema. Né? Eu imprimi ontem e deu certo. E hoje, com o mesmo parâmetro, a mesma resina, e hoje deu errado. Por quê? O tempo tá mais calor, tá mais frio. Tá mais frio, então isso vai... Não agitei direito lá a resina, não misturei direito. Essas coisas aí que a gente vai entendendo com o tempo aí, a gente tá aqui para ajudar. Se você tiver dúvida de impressão 3D, você manda para cá. Se a gente não conseguir responder aí, a gente responde aí depois. Não. Bom, então assim, com relação à locação, o que eu acho assim, né? Tá surgindo muita empresa aí, né, com uma boa intenção. Porque assim, quando você fala em impressão 3D, na verdade você não quer a impressora em si, você quer o serviço de impressão. Assim como hoje é comum você locar o quê? Impressoras. Para tua clínica aí, para o teu laboratório. A gente dificilmente hoje está comprando impressora, né? Seja laser e tal. Por quê? Cara, se der problema, você chama o cara que ele toca a tua impressora, você continua imprimindo, né? Agora, você vai tirar a tua impressora daqui para mandar arrumar, você fica sem impressora e ainda tem que pagar. Então, assim, esse modelo de prestação de serviço está começando com impressão 3D, onde as empresas vão lá, colocam uma impressora 3D, te dá X litros de resina, né? E te dá a película, né? Já te dá algumas películas e você fecha o pacote de acordo com a tua demanda, né? Então ele vai falar, eu uso 3 litros por mês. Então ele faz um pacote com uma impressora, 3 litros de resina por mês, mais a película que você usa que tem que dar manutenção, realmente tem que ser trocada periodicamente. E aí o que vai acontecer? Você vai pagar um X mensal. Daí você começa a falar, primeiro questionamento, vale a pena? Você tem que entender o seguinte, ó. Claro, se você falar, mas com esse dinheiro depois de um ano eu pagaria a impressora. Né? Assim, mas vale o suporte. Mas vale o suporte, porque se der pau, eles têm, acho que, se não me engano, 48 horas, eles trocam para você o equipamento novo, colocam um outro, né? Então e não para seu serviço de impressão. Para você aí que faz, por exemplo, modelos para alinhador, a gente teve aqui, a gente tem duas, né? Assim, porque se para uma, bem ou mal tem outra. Mas quando para, vira um caos. Sim. É um problema, você entendeu? Então, assim, a impressora 3D faz parte. Você que não entrou na odontologia digital,
você tem que entender que essas são as novas competências do dentista de hoje. O dentista de hoje, né, eu falo, tem que fazer uma outra faculdade. Quais são as competências? A gente vai falar um podcast sobre isso, né? As competências do dentista digital, o dentista do futuro. O que esse cara tem que aprender? Mas vamos lá. Falando de impressão 3D, é necessário que você entenda hoje que faz parte da rotina do consultório, né? Porque você vazava gesso, assim não vazar gesso, agora é impressão 3D, né? Só que dá para você fazer muito mais coisa. Isso que é legal. E aí entra um outro negócio também, que é bacana. Assim, ó, hoje, quando você faz uma coroa em resina, o que você consegue fazer com essa coroa? Injetar ela? Maquiar. Maquiar, pô. Então, assim, poxa, fica bonito na boca do paciente. Tem aqueles caras que falam, se eu voltar, o paciente não volta, né? Não pode pensar assim, né? Mas, assim, fica bonito. Então, você consegue pegar, fazer uma maquiagem, fazer translucidez incisal, né? Ou seja, fica um dente muito bonito. Se brincar, muito mais bonito que muita porcelana que a gente encontra aí no mercado. Né? Assim, né? Então é bem satisfatório o resultado hoje das impressões 3D, né? Isso que é legal. Mas, e eu falo assim, voltando à locação lá, então você vai, quando ele te disponibiliza, você quer a prestação de serviço, você quer a locação, você quer a impressão. E aí, cara, se aquilo justificar, você não vai ficar, porque a impressora quebra na manutenção. E as manutenções, dependendo do que é, não é barato. Não. Né? A LCD acho que é um deles, né? A gente já teve aqui, né? Vocês conseguiram fazer nas duas, né? Furou a película, cara. Eu não sabia se eu matava, né? Assim, né? O que eu vou fazer? Uns 10 dedos, hein? Tá tudo certo, né? Ainda bem que você tem 10 dedos, né, cara? Brincadeiras à parte, então assim, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena você estudar. Entendeu? Assim, ó. Mas eu não tenho dinheiro para comprar, mas independe de dinheiro ou não, é a prestação do serviço de impressão. Assim como uma impressora laser de papel hoje já é, muita gente loca, aqui é o exemplo, todas as clínicas da gente, né? A gente usa locação de impressoras normais, né? Acho que o futuro é locar a impressão 3D, não tem dúvida não. Mesmo. Sim, até pelo menos adquirir um conhecimento, né? E aí talvez partir para ter a sua mesmo, né? Mas de início é bem importante assim, ter uma alocada que daí você já, não só o suporte, se acaso estragar uma, mas também de conhecimento, né? Acho que para quem tá partindo do zero, assim, você ter um suporte para isso é bem importante. E assim, cara, hoje a gente fala o seguinte, né? Por exemplo, ó, fala, puxa, Marcos, mas tem serviços que ainda não vale a pena eu fazer impressão, porque a moldagem sai mais barato. Só que não é isso, assim, sai mais barato hoje, no futuro não. Então, por exemplo, ó, você tem tudo aí, você tem scanner, você tem tudo. Aí você vai lá, você quer fazer uma placa de clareamento. Claro que hoje, uma placa de clareamento, se você moldar o paciente e vazar o gesso, né, e você tem lá a plastificadora para fazer a plaquinha, sai mais barato. Porém, cara, você colocou aquele teu paciente numa experiência ruim de moldagem. Né? Então, por mais que você fala, pô, será que não vale a pena você cobrar um pouquinho a mais lá e tirar essa fase de moldagem? Você escaneia, tá pronto, cara, um negócio super bacana e tá a plaquinha dele pronta. Então, assim, para nós é mais cômodo, mais barato, mas para o paciente não. E talvez justifique para ele pagar aquilo. E não vai ser tanta diferença assim, né? Tem algumas coisas hoje que eu sou contra a impressão. Por exemplo, né, eu acho, assim, documentação ortodôntica de centro radiológico. Sim. Rapaz, não precisa. A gente, de verdade, a gente vê aquele modelo, acho que na primeira consulta. E depois não vê mais. Isso aqui, deve ter aquele quarto aqui, ó, lotado, o paciente não veio pegar a documentação. Então, assim, tem coisa, gente, que não justifica. Eu acho que tem que ir pro digital mesmo. Hoje você consegue ver os modelos 3D e tal, tranquilo. Conversar com o paciente é muito mais bacana do que você ficar mostrando o modelo ali na mão, tá? Claro, se por acaso um ou outro justifique a impressão porque você tem uma dificuldade de ver por algum motivo, pede para imprimir só aquele modelo, né? Não precisa imprimir tudo, né? Então você que é de centro radiológico aí, tá vendo a gente, assim, pensa nisso. Eu acho que você é dentista, né? Porque assim, a gente tá trocando um gesso, que o gesso você deixar aí no ambiente, ele vai uma hora derreter, né? Vai degradar, o plástico não. Então a gente tem que usar com parcimônia a coisa. É toda a coroa que você precisa imprimir o modelo? Não.
pra fazer ajuste? Não. Poxa, uma coroa de um dente unitário, velho. Tranquilo. Sim. A gente nem via mais com o modelo. Agora, lógico, tem uma coroa do lado da outra tal. Isso aí vale a pena, né? Um ajustezinho, né? Facetas, vale a pena. Então, saber onde ela te ajuda. Bom, o que mais vale a pena aí? Ok, nunca fiz uma impressão 3D na minha vida. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que ter? Instalar. Para instalar de programa são os software, né? O primeiro deles seria um para arrumar a malha, né? Precisa ter um computador pesado? Não, para esse não. Não, Pesado aí seria ó. só para os CAD mesmo. Né? Então, se for no software CAD que você vai desenvolver, é outra coisa. Então, por exemplo, você vai instalar um ExoCAD, um Inlab, aí, outro software CAD, aí você vai ter que ter um computador parrudo. Agora, se for só para impressão, Não precisa. não precisa nada disso, tranquilo. Consegue trabalhar com esse, né? De corrigir se tiver algum erro, né, no escaneamento. Um para fatiar, e se tiver coragem de fazer seus provisórios no Mesh Mix, você consegue fazer no Mesh Mix também. O Mesh Mixer é um software poderoso, porém ele é trabalhoso. Porque assim, né, ele não é... Que ele não que um programa, um CAD, né, um Inlab... Já tá mastigado. Ele te dá, principalmente, a área de retenção, né? Acho que é o que mais dá essa diferença. Mas é possível fazer hoje até protocolo. Então, a gente consegue até protocolo. o Mesh Mixer é um software poderoso, só que ele é ele é aberto, então dá um pouco mais de trabalho. Mas, aparentemente, você entendeu ele, né, funciona muito bem. Então, você consegue fazer muita coisa no Mesh Mixer. Consegue. Né? Ou seja, então com um computador simples, aí, um i5 aí pelo menos, né? Não, consegue, tranquilo. Tranquilo, acho que nem. Consegue. Mas um i3, um i5, né? Vai. Investir um pouquinho, né? Dá, É. tranquilo. E um i5 aí você faz com, sei lá, 16 GB aí, porque você vai mexer muito com imagem. Acho que até 8 de memória, né? Memória, 8 dá? E aí, ó, tá barateando. Quanto tá um computador aí? Isso aí, ó. Tá vendo hoje aqui? Uns 3, 4 mil de investimento. Dá, tranquilo. Mais o que? Mais uma impressora, uns 6 mil. A gente tá falando aí em torno de 10 mil reais. Mais a resina para você começar a fazer as suas impressões 3D. Mínimo, né? Um investimento de uns 10 mil. Desde Com resina e tal, acho que você dá. No computador você consegue fazer. Consegue fazer, sim. Oxa, mas 10 mil reais? Pô, vou ter que investir, né? Ou vale a pena você entregar mais rápido pro teu paciente? Vale a pena ser esse conforto para você? Né? Vale a pena, cara. Vale a pena. Você entendeu? A gente gasta isso aí em viagem. Né? Você gasta isso daí besteira, aí, embalada quando você não tá gastando aí, né? Então, né? Deixar de ir. Beleza? Bom, ó, a impressão 3D, então o que ficou de hoje aqui, cara? Vale a pena você ter no teu consultório, no teu laboratório, na tua clínica radiológica, vale a pena. Porque aumenta muito o leque para você oferecer e diminuir prazo, né? E eu acho que toda vez que você consegue diminuir prazo, você está ganhando tempo de cadeira. E aí você vai conseguir atender mais pacientes. Então, isso é muito bacana você pensar. Então, pensa nisso. Vai procurar um pouco de impressão 3D. Né? Estuda esse assunto, que tenho certeza que o dentista, né, do futuro ou do presente já, né, uma das demandas que ele tem que aprender, com certeza, é a impressão 3D. Maravilha? Mais alguma coisa aí sobre impressão 3D? Maravilha? Hoje é feriado. Queria desejar um feliz dia das crianças, né? Opa. Kenzo, né? Achei que era pra mim. Sou jovem ainda, criança. Tá bom, gente, ó. Então fica com Deus, foi legal. Qualquer dúvida sobre impressão 3D, nós estamos aqui à disposição. E ó, não perca o nosso próximo tema, que vai ser um tema bem bacana. A gente vai fazer um podcast sobre as competências do dentista do futuro, tá? O que esse cara tem que saber para ele aí estar no mercado. Um grande abraço e até o próximo podcast.